seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje vamos tratar de um assunto bastante importante ao longo do ano de 2025. Depois de um inverno tenebroso, depois de um 2024 sem quase nada de feriado, aí sim o brasileiro tá feliz, feriado adoidado em 2025. Mas claro, a gente tem que olhar para o dinheiro, para o planejamento e tomar cuidado para não se endividar ao longo do ano por conta de aproveitar a vida adoidado. Para a gente falar um pouquinho sobre esse cenário, temos aqui Edinar Sacramento, planejador financeiro da Rico. Edinar, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, prazer recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Felipe, eu que agradeço pela oportunidade. Assim como você já trouxe, vai ser um ano de muitas possibilidades de lazer. Espero que eu possa contribuir de alguma forma para que a gente consiga trazer alguma reflexão sobre como que a gente pode implementar um planejamento saudável para que as pessoas possam curtir um pouquinho melhor o ano de 2025 e, claro, que aproveitar melhor a vida. A ideia é curtir sem muita preocupação em todos os sentidos, né, Edinar? Mas rapidamente, antes da gente entrar no assunto e começar a falar sobre esse planejamento, fala pra gente só um pouquinho pro pessoal te conhecer, um pouquinho da carreira, trajetória, de onde vem, pra onde vai, enfim, só pro pessoal conhecer um pouquinho de você. Quem que é o Edinar Sacramento no mercado financeiro, né? Bom, basicamente comecei no mercado lá em 2006, claro que essa trajetória tive uma grande experiência, trabalhei na Bolsa, antigo pregão Viva Voz, né? Aí em 2014 saí da Bolsa, comecei a atuar diretamente na área de distribuição, fui um assessor de investimentos. Então tive a oportunidade de começar como agente autônomo pela XP e em 2018 virei um planejador financeiro CFP aqui no Brasil e desde então eu tenho me dedicado a trazer a pauta e fomentar a educação financeira do Brasil. Atualmente eu trabalho no Grupo XP Inc., sou estrategista na Rico e o meu papel é efetivamente desenhar conteúdos para que a gente desdobre o tema de educação financeira para as pessoas em geral. Muito importante, diga-se de passagem. Bom, vamos voltar então para o nosso tema, 2025, um ano de grandes possibilidades de lazer, como você falou, muitos feriados prolongados. E aí a gente sempre fica pensando, né? Isso de alguma forma pode impactar no orçamento das famílias, pode trazer algum tipo de problema, principalmente para quem não se planeja com antecedência. Como que lida com essas questões, Edinar? Muito bom. Estamos em fevereiro e claro que na linha do planejamento adequado, o ideal é que as pessoas e famílias comecem um planejamento financeiro em dezembro, né? Olhar o ano pensando que os 12 meses eles têm um planejamento. Dado que este ano vai ser um ano atípico, teremos 5 feriados e esses 5 feriados serão feriados prolongados, né? Começando pelo Carnaval, e o Carnaval é tradicional, mas depois do Carnaval a gente tem um feriado em abril, que serão 4 dias, né? De sexta a segunda, e a gente tem outros feriados com possibilidade de ter 4 dias de curtição. O mais adequado é desenhar, frente a essa janela específica, o orçamento anual do lazer, eu diria, né? Porque a gente tem um preditivo. Os feriados estão aí, é dado, é importante que as pessoas e famílias se organizem para que elas tenham dentro do orçamento, que deveria ter começado lá atrás naquele planejamento, um direcional tático para que a gente reserve recursos para aproveitar nas viagens. Então, o primeiro fator é dividir os montantes, né? Porque as responsabilidades, elas continuam, então as pessoas têm que pagar contas, não tem como fugir, né? O mundo de vamos viajar e esquecer os boletos não funciona. É o famoso, né? A gente até estava comentando antes, viajar é bom e vamos viajar sem planejamento, porque vai ser um problema para o Felipe ou para o Reginaldo do amanhã. Não é bem assim, porque amanhã a conta vai chegar. Então, desdobrando, desenhar um orçamento para o lazer é vital. Considerando que serão 5 feriados, talvez a primeira dica aqui é, dentro dos 5 feriados, será que todos os feriados têm que ter o mesmo padrão? Talvez não. Talvez dá para fazer uma viagem um pouco mais pertinho, nós estamos aqui em São Paulo, talvez uma viagem de São Paulo a Santos, eu vou ter um orçamento. Talvez dá para fazer uma viagem um pouco mais longa, uma viagem de São Paulo a Fernando de Noronha, eu vou ter um outro orçamento. Então, a ideia é dividir e definir em valores específicos, fazendo uma projeção para a viagem nesse orçamento anual do lazer. Esse é um primeiro passo para começar bem o direcionamento para o ano. Legal que você falou, né? Tinha que ter começado lá no ano passado e tem a velha frase, né? O melhor momento para plantar árvore foi 20 anos.
e o segundo melhor é agora, né? Então, se não deu para organizar ou planejar em dezembro, vamos colocar tudo na planilha agora para tentar, né, fazer essa movimentação. Então, a gente pode também, Edinар, e aí é um pensamento que as pessoas acabam tendo, né? Regrar muito, enxugar o orçamento e alguma estratégia para não ter gasto impulsivo ou para não estourar um orçamento acaba ajudando ou coloca mais pilha na cabeça das pessoas? Não, ajuda bastante. E talvez a segunda caixinha, respondendo a nossa pergunta, é a caixinha da reserva mensal. Dentro de um direcional de entradas e saídas ou de receitas e despesas, tem as despesas fixas que não mudam, né? O custo do aluguel, o custo da mensalidade escolar dos filhos, esse custo não muda. A despesa variável, ela tem algumas sabotagens que dá para fazer alguma otimização, porque a gente tem aquela condição da compensação, né? Às vezes, poxa, tive uma semana cheia, tive uma semana estressante. No final de semana, para compensar, vou sair, vou jantar, aí no jantar você toma uma garrafa de vinho com a esposa, com o esposo, com os amigos, né? Vai jantar num lugar que é um pouquinho mais bacana. Aqui, a provocação tenha a renda mensal com direcional para a despesa variável principalmente, pensando que será uma troca. Ao invés de você compensar comprando o refrigerante, o suco e no restaurante, pensa que você pode ter e desfrutar o mesmo evento, só que dentro do feriado. E a partir daí dá para sim ter um direcionamento mais tático dentro da reserva mensal, com um direcionamento de reserva, de otimização de despesa variável principalmente, para que a gente faça um direcionamento. Então, fiz o orçamento, primeira caixinha, legal. Ednar, não consegui, dentro do meu planejamento, trazer um orçamento tão direcionado para a viagem. Legal, tem uma segunda caixinha que dá para planejar. Economiza um pouquinho, aperta um pouquinho, vamos trocar compensações. A compensação de hoje vamos empurrar para dentro do feriado. Ao invés de você gastar com coisas supérfluas hoje, vamos direcionar para que você melhore a renda mensal e aí sim dá para usar dentro de um programa dentro do feriado. Por quê? As viagens, elas são mais previsíveis. Então, dá para fazer uma viagem com um roteiro pré-definido. Dá para fazer uma viagem com um lugar que você consegue estimar já a agenda completa. E aí, quando eu falo agenda completa, passagem, hospedagem, passeio matinal. E aí, passagem muda pouco, mas a hospedagem você pode mudar um pouco o tom, né? Quero ir para um lugar, quero ficar no resort. Você vai ter um nível de despesa. Não, poxa, será que dá pra gente curtir numa praia bacana, ficando num lugar um pouco mais simples? Também dá pra fazer essa adaptação. Então, o roteiro, ele é importante para que a pessoa entenda o que ela pode curtir e aí, imaginar o roteiro fazendo uma compensação com reserva mensal, aqui o plano ele fica muito aderente para que as pessoas consigam curtir os feriados ao longo do ano. Edgar, é interessante que você falou, né? No resort é uma coisa, se você for ficar num Airbnb ou alguma coisa assim, dependendo, um roteiro mais perto é outra. Ficou até famosa, né? Uma frase recente até do presidente, falou, se tá caro, não compra, né? É mais ou menos assim também que a gente tem que se comportar em relação a essa estratégia para fazer uma viagem. Se tá um pouco fora, se tá muito caro, vamos baixar um pouco o nível, vamos fazer algo um pouco mais dentro da realidade. Mirar muito alto também pode acabar trazendo complicações? Com certeza, e o problema de mirar muito alto é que vai trazer uma complicação para os próximos eventos, né? Para aniversário do pai, para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, para o Natal. Então pode haver uma limitação. É claro que sonhar alto ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a minha recomendação começa sonhando alto, define bem o planejamento, faça estimativa. Hoje a gente tem um advento da internet. Hoje você consegue fazer consulta de preço de passagem, de diversos caminhos diferentes para acomodação. Você citou aqui, por exemplo, o Airbnb. Dá para usar o Booking, o Airbnb, dá para fazer vários caminhos de consulta para você ter um direcional de preço. E é claro, num sonho grande, poxa, ficar no rooftop, numa piscina de borda infinita é maravilhoso? É claro que é maravilhoso. Mas por outro lado, às vezes ficar num quarto que tem um ar-condicionado, que tem uma cama boa e confortável, que talvez não é aquela vista para o mar, mas você está no litoral, também é uma alternativa que eu acredito que é super relevante. Boa. Ednar, você falou, sonhar alto ou baixo é o mesmo preço, né? Isso é uma grande verdade no mercado, é uma sabedoria muito importante, mas o trabalho
é diferente entre sonhar alto e sonhar baixo. Pensando na estratégia, e porque também a vida acaba continuando, vale a pena fazer algum esforço concentrado em relação à renda extra ou buscar alternativas de receitas justamente para também ter a possibilidade de sonhar um pouco mais alto? Você acaba trabalhando um pouco mais hoje, mas lá na frente tem uma recompensa? Com certeza, Felipe. Primeiro que talvez uma das maiores dores que eu noto quando a gente fala de planejamento financeiro, de orçamento, de finanças, é a gestão e o acompanhamento. Uhum. A gente sabe que o tempo e a dedicação nem sempre é disponível. Infelizmente, as pessoas acabam gastando 1 ou 2 horas na tela rolando no Instagram, mas elas não têm 30 minutos por dia para sentar e fazer um planejamento financeiro. Uhum. Então, sonhar alto, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho? Dá. Eu sei que as pessoas elas têm muita dificuldade em sentar para planejar ou sentar para planilhar, para organizar. E aqui, quero deixar uma dica. Sabe aquele domingo, 8 da noite, quando a maioria das pessoas pensam, tá acabando o domingo, amanhã eu vou voltar pro trabalho, e alguns até aquela depressãozinha, É a hora de sentar e investir 1 ou 2 horinhas semanalmente para você fazer esse planejamento. Então, sim, os sonhos, eles dão trabalho, e esse trabalho, ele com acompanhamento direcional, ele pode ser muito bem implementado. Por outro lado, e aí acho que um pouco da provocação que você trouxe, eu concordo também, hoje a gente tem uma oferta maior de ter atividades secundárias ou atividades de renda extra. E quando a gente fala renda extra, tem muito dentro do mercado de investimentos formal, do mercado formal, e tem muito no mercado da economia real. Você tem vários caminhos diferentes, né? Poxa, uma forma de gerar renda extra no mercado de capitais. Poxa, legal. O direcionamento para ativos que geram um rendimento periódico, né? Claro que aqui não é uma recomendação, vai depender do perfil, mas, por exemplo, hoje os fundos imobiliários pagam lá um aluguelzinho todo mês, né? Eles têm dezenas de ativos de renda fixa que pagam periodicamente o cupom, que também é uma antecipação de juros que periodicamente cai na conta. Então, para quem já investe e guarda, direcione isso dentro do orçamento, dentro do plano de investimento, e é uma estratégia que é muito boa. Ou então, a economia real, existem dezenas de alternativas. Claro que aqui vai partir principalmente da organização do tempo, né? Do escopo e direcionamento para a atividade principal, porque muitas vezes a pessoa pode ser um seletista, né? Pode ter um trabalho formal, então, poxa, das 9 às 18, entregue-se ao seu trabalho, ponto. Mas das 19 às 22, dá para fazer uma atividade extra que pode ser muito ampla, né? Pode ser, poxa, vou fazer bolos e doces para vender na internet, vou fazer uma atividade complementar com Uber, ou então não, vou dentro de uma especialidade, dentro de uma carreira, sou, por exemplo, engenheiro, vou desenhar uma mentoria especializada para pessoas do meu nicho. Então, é sempre importante pensar que a geração de renda extra ela é um grande caminho para que a gente consiga atingir sonhos, aproveitar o lazer e, no final, ter um direcionamento mais tático quando a gente pensa nas nossas compensações. E aproveitar os feriados, né, Edina? E só pra deixar claro aqui, você falou que a gente perde muito tempo rolando o Instagram. Você que tá rolando o Instagram, não deixa de seguir a BMC, o Edinar, todo mundo aqui, porque também a gente, né, merece, né, Edinar? Com toda certeza. Muito bom. Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo, falando um pouquinho mais sobre planejamento financeiro e como aproveitar os feriados de 2025 da melhor maneira possível, sem pesar no bolso, sem entrar em dívidas. Continue com a gente, Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, hoje conversando com Edinar Sacramento, planejador financeiro da Rico. Edinar, a gente falou bastante sobre o planejamento, sobre até fazer renda extra e da necessidade de adequar um pouco da realidade, né? Eu queria até algumas orientações suas, porque quando a gente faz um planejamento, a ideia é que a gente cumpra, que a gente deixe as coisas do jeito que foram planejadas, mas é difícil, né? E como não ser o amigo, o parente chato que fala, não vai tomar esse sorvete porque não tá na planilha, não vai fazer tal coisa porque não tá na planilha, e equilibrar, obviamente, né? O que quer fazer com uma despesa extra aqui, com um planejamento que não foi muito bem planejado, abrindo espaço, abrindo alguma brecha para, de repente, ter uns excessinhos de um lado ou de outro. Muito bom.
No Brasil, em geral, as pessoas não têm o hábito de ter todo esse controle de forma individual. O que acontece muitas vezes é que dentro das famílias existem pessoas que são os capitães, né, os organizadores. E talvez você, Felipe, né, quando você puxava no seu legado, ou você foi talvez a pessoa que ajudou a organizar, né, os eventos, as festas, ou então talvez você teve uma pessoa muito próxima a você, um amigo, né, um pai, uma mãe, um tio, uma irmã, que falou, poxa, legal, deixa que eu organizo aqui, e aí depois a gente divide, faz o rateio. Então, isso vai acontecer, não tem jeito. Agora, qual que é a cereja do bolo para que isso fique mais atrativo? A partir do momento que você tem um destino previsível para uma viagem ou para um evento, a partir do momento que você tem um orçamento estimado, você consegue entender o quanto você vai gastar. Então, até trazendo aqui uma analogia, poxa, legal, Felipe, vamos de São Paulo a Guarujá? Vamos. Como? Falar, eu vou por condição própria, eu vou de ônibus de linha. Talvez eu vá gastar X. Talvez você fale assim, não, Edinardo, eu tenho aqui a minha Ferrari, conversível, eu quero daqui pro Guarujá sentir o vento no rosto e vou com a minha Ferrari. A gente vai chegar no mesmo lugar. Só que são caminhos muito diferentes pelo ponto de vista de bolso. Então, a viagem, o evento, quando você faz uma estimativa prévia do seu orçamento, você consegue entender o quanto que você vai gastar. E aí, o que é importante? Talvez você não tenha uma dispersão, uma mudança muito relevante em relação à acomodação. Talvez a acomodação é como, poxa, estimamos 1.000, gastamos 1.000. Talvez o que vai mudar? O que vai mudar, poxa, você vai estimar que vocês iam jantar um dia para comer uma pizza. Chegou lá, a pizzeria estava cheia. Aí você foi num restaurante de frutos do mar. Ia gastar, você tinha uma ideia de gastar 100 por evento, você vai gastar 150. Aqui são os eventos que eles são incontroláveis, mas é uma parte dos eventos e você consegue estimar. Então, a ideia é que sim, dentro de um orçamento, as pessoas e famílias identifiquem quem que vai ser o responsável por essa organização. Identifique quais serão os custos que, em tese, serão os custos que serão uma mudança menor, né? Às vezes o deslocamento tem uma despesa menor, às vezes a acomodação tem uma despesa menor, e é sempre bom ter uma margem, ter uma gordura, porque a gente sabe que o plano, ele exige que a gente sim busque executar o plano, mas ao término, o plano ele sempre foge um pouquinho. Então, ter esse mapa prévio ajuda a falar, pô, legal, eu tenho flexibilidades aqui, então, vamos gastar um pouquinho mais no restaurante, as crianças estão animadas, tá sol, vamos comprar um sorvetinho aqui adicional, e dentro de uma margem dá para trazer isso. O meu ponto de atenção só não dá para dobrar o orçamento. Tem que ter uma margem, poxa, gastei 10, 15, 20% a mais. Ok. Por outro lado, se conseguiu dentro do orçamento, do planejado, gastar 10, 20% a menos, é maravilhoso. Dá para pensar que esse valor será utilizado na próxima viagem. O que não dá é não ter um plano, chegar lá, querer viver a vida doidado e fazer o uso indiscriminado do cartão de crédito, porque essa fatura vai chegar amanhã. É interessante porque também não dá para você ter dor de cabeça em vários sentidos, né? Ter a dor de cabeça do cartão de crédito depois, e também não dá para ter a dor de cabeça de ficar arrumando encrenca no meio da viagem, e aí aquilo que era para ser um lazer, um descanso e tal, vira motivo de tensão entre as pessoas que estão lá curtindo, por conta de um gasto aqui, um gasto ali, né? Tem que pensar muito bem o antes, o durante e o depois. Falando no cartão de crédito, né? E isso é até interessante você ter tocado no assunto, porque muitos cartões de crédito tem milha, tem cashback, tem uma série de oportunidades para as pessoas também aproveitarem a utilização do cartão de crédito. E aí me pega muito nesse sentido, Edinardo, porque, poxa, às vezes eu uso muito o cartão de crédito, posso ser recompensado lá na frente, mas às vezes o cartão de crédito também dá dor de cabeça lá na frente, né? Como que equilibra, equaciona todas essas questões aí nesse sentido do planejamento? Não, ótimo. A compra antecipada é um ótimo fator para você otimizar com um cartão, por exemplo. Porque a compra antecipada, ela vai trazer geralmente um volume maior da despesa da viagem. E aí, colocar despesa com gasolina ou com a alocação do imóvel, né? Enfim, reserva do imóvel, gastar com a acomodação, né? São coisas, ou gastar com a passagem de avião, são elementos que sim, o cartão ele é um grande amigo, aquele não é o vilão, porque você é um volume maior, você consegue, por exemplo, no caso das passagens, com um bom planejamento, você consegue até parcelar, e muitas vezes você vai conseguir ter o investback ou a pontuação de milhas em relação àquele volume, e aqui é o grande amigo na hora da compra. O que tende a ser um detrator,
O que tende a não contribuir para que a viagem ela termine da melhor forma? Exatamente a impulsividade. Né? E vou trazer aqui 2 exemplos de impulsividade. Imagine que a família está lá na praia, todo mundo curtindo, aproveitando. Para a família que se planejou, que tem, por exemplo, crianças pequenas, né? E aí eu tenho minha irmã com 4 sobrinhas. Minha irmã, toda vez que a gente vai viajar, o planejamento dela é um processo que ela investe algumas horas porque ela pensa, poxa, porque se tiver só um dia, tem que levar o chapéu extra, porque se não leva o chapéu extra, vai estar na praia, vai estar sol. Talvez ela, enquanto mãe, queira comprar um chapéu para proteger a criança. E às vezes, comprar um chapéu em São Paulo, você vai gastar 10, número hipotético. Talvez comprar o mesmo chapéu na praia, você vai gastar 30. Então, tem algumas coisas que dá para planejar. E aqui, esses gastos que não efetivamente são os gastos dentro do plano, alguns eles tendem a penalizar muito, e aí vem a facilidade, né? Ah, não, compra, passa no cartão. Aí você compra o chapéu que não estava tão planejado, porque você foi para praia com crianças e não organizou, né? Aí tá lá, aí você tem algumas linhas de consumo que elas penalizam, e o ponto do cartão é que ele deixa as contas ocultas. Porque você passa no cartão na hora, e aí a fatura vem daqui a um mês. E diferente da compra antecipada, o avião, a hospedagem, a acomodação, essas dívidas são maiores e você pode parcelar. Essa dívida que você está muitas vezes em loco ali, ela não tem parcelamento. Então assim, daqui passou, usou agora, quando virar o cartão, o que vai acontecer? Vai vir uma fatura um pouquinho mais gorda. Então, a gente tem evento agora em fevereiro e março, né? Carnaval. Sim. Depois temos evento em abril. Depois temos evento em junho, que é o grande feriado. Depois, mais 2 feriados no final do ano. Se a viagem não for tão prudente, esse gasto adicional ele pode gerar excesso no valor da fatura praticamente todos os meses ao longo do ano. Então tem que ter muita atenção, o cartão ele deve ser um amigo para compras planejadas, tem que tomar muito cuidado com o impulso na hora do aproveitar, do desfrutar a viagem. Interessante, você comentou, né, do cartão, às vezes planejar e utilizar bastante o cartão. Dá para fazer a estratégia de passar tudo no cartão? Tudo mesmo, tudo no seu dia a dia, gasolina, bilhete único, qualquer coisa no cartão, para aproveitar também essas oportunidades, não só para viagem, mas de repente você tem uma milha aqui, de repente você tem um investback ali e fazer esse jogo de receber de volta algo que está ali no seu dia a dia, ao invés de débito, passa tudo no crédito. Tá certo que tem que ter um planejamento para não ficar ruim depois, mas é possível pensar numa estratégia desse jeito? É interessante, talvez? É muito interessante, isso acontece bastante hoje em dia. Primeiro porque o padrão de consumo mudou, né? Poucas pessoas andam com dinheiro, espécie, hoje em dia. Então, vai muita coisa pro cartão. Segundo, os cartões hoje, né? E aí eu vou trazer um pouco até para o cartão Rio, que a gente tem um pouco mais de proximidade, tem uma funcionalidade que ele consegue trazer um detalhamento maior dos gastos e despesas para o aplicativo. Então, claro que não é o grande planejamento financeiro, mas ele dá um traço do seu padrão de consumo. E por conta disso, muitas pessoas utilizam o cartão, ou porque não andam com dinheiro, ou porque efetivamente a solução de cartão ela está melhor. Aí a cereja do bolo vou voltar atrás no meu comentário do racionalizar o tempo e direcionar para o planejamento. Quando a pessoa ela consegue ter uma jornada de acompanhamento periódica, uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, ela começa a ter um olhar mais direcionado para o cartão e ela também busca informações sobre o entendimento de milhas, né? Ou programa de pontos, ou programas de cashback, de investback, aí ela gera até uma fonte adicional, porque ela começa a contabilizar isso como valor monetário, porque no final, tudo que você gasta no cartão, você tende a ter em proporção, né, um retorno de volta. Então, poxa, se você gastar, vou trazer aqui o exemplo de um investback de 1%. Se você gastar R$1.000 no cartão, a tendência é que, se o cartão te dá um investback de 1% ao mês, que você tenha 1% de 1 milhão de R$1.000 de volta. Só que se você gastar 1 milhão no cartão, 100 milhões no cartão, ele também te traz o mesmo 1%. Então, quanto maior o consumo no cartão, maior acaba sendo a compensação. E aí, sim, nesses casos, é muito melhor você pagar tudo no cartão, do almoço ao cafezinho, porque você começa a ter retorno sobre o seu padrão de consumo. E aí você tem possibilidade de utilizar esse retorno no investimento ou em qualquer lugar para poder ter um planejamento um pouquinho mais folgado, se a gente pode dizer assim. Com certeza. E até volta um pouco no tema do, poxa, talvez aqui nasce uma renda extra, né? Pô, 1%, quem não consegue 1%,
pode conseguir por meio desse Investback. E até as próprias milhas, né? Tem um monte aí de gente não só utilizando para comprar as passagens, mas negociando também, né? Existe um monte de aplicativo, site que negocia a milha também. Pode ser alguma coisa, né? Com certeza. Existe um mercado gigantesco no Brasil hoje, né? Mercado de brinca que é o mercado secundário, né? Tem pessoas que compram milhas de outras pessoas, empresas que compram de outras pessoas, por quê? Porque isso tem algum valor, né? Então, são dezenas as estratégias. Então, tem a estratégia da troca de milha por produtos, da troca de milha por dinheiro, da troca de milha para venda direta, para outras soluções. Tem a estratégia do Investback, né? E aí, até fazendo aqui uma referência super importante, comentei aqui do Investback de 1%, considerando o padrão do Brasil, que nós temos um investimento que é super tradicional, que é a poupança, né? A poupança não rende 1% ao mês. Ou seja, aqui é a oportunidade de colocar o seu padrão de consumo através do uso do cartão, algo que vai retornar para você em rentabilidade, né, relativa, algo que é muito melhor que a poupança. Então, faz sentido ter no cartão, colocar tudo no padrão de consumo do cartão e usar o cartão como essa estratégia complementar para os investimentos. No dia a dia vai ser muito bom. Tava até pensando aqui, né? A gente fala de milha, claro, para comprar passagem e tal, essas coisas, mas os pontos do cartão, geralmente até nessa viagem mais planejada, você comentou da sua irmã para comprar o chapéu, você compra com o ponto do cartão, né? E outras coisas, coisa para casa, de repente uma mala nova, roupa, enfim, tem várias possibilidades, dá para se utilizar, dá para ser bem estratégico na utilização do cartão. E, Felipe, só para fazer um complemento, que também esse é super importante, quando a gente olha a evolução desse mercado, há 10 anos atrás, o programa de milha, o programa de Investback, eram coisas que ou praticamente não existiam, ou existiam mais para um grupo de pessoas que tinham um patrimônio financeiro muito maior. Hoje não, hoje é acessível. Então, hoje a gente tem uma possibilidade de cartões independente do limite, que eles possibilitam que o cidadão brasileiro ele tenha essa possibilidade do cashback ou do cartão ou do dinheiro de volta. Sem contar o pessoal que fica colocando todos os cartões com acesso à sala VIP, né? Aí a experiência é diferente. Ô Edinaro, eu preciso de um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta no Papo de Dinheiro aqui, batendo um papo com o Edinaro Sacramento sobre como organizar e planejar seu orçamento para as viagens ao longo de 2025 e não só 2025, nas próximas que vierem também. Continue aqui com a gente, o papo volta já. Estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje conversando com o Edinaro Sacramento, planejador financeiro da Rico, sobre estratégias e planejamento para curtir os feriados ao longo de 2025. Você comentou nos blocos anteriores a respeito de investimentos, né? Fazer investimentos, colocar o dinheiro para trabalhar, você falou de renda fixa, alguns outros investimentos. Eu queria explorar um pouquinho mais sobre isso, Edinaro, porque quando a gente tem um recurso e tudo mais, deixar parado na conta não vale muita coisa. Você comentou da poupança, também não está valendo muita coisa. Qual que é a importância de se fazer os investimentos e também saber quais investimentos podem se traduzir em boas oportunidades nesse planejamento para os feriados, nesse planejamento para utilização, talvez não num espaço de tempo muito amplo, mas numa utilização do seu recurso num espaço de tempo onde ele vai conseguir rentabilizar alguma coisa e vai te ajudar nesse planejamento também. Muito bom, Felipe. Basicamente, a gente trouxe aqui o fator organizar o seu orçamento para o lazer e buscar, através de um direcionamento por renda mensal, agrupar o recurso para o ato de poupar, não o ato de botar na poupança. Né? O ato de poupar que é o quê? É guardar o recurso. Ok, eu tenho uma jornada de férias ao longo do ano, eu tenho esse recurso poupado ou guardado, seja por uma renda extra, seja porque eu consegui otimizar aqui de uma despesa variável. O que eu faço? Muito bom. Começando aqui, esse recurso ele tem que trabalhar a seu favor, porque nem o relógio trabalha de graça. E o propósito do dinheiro é que o dinheiro ele trabalhe para remunerar o dono. Então, esse dinheiro ele tem que buscar alguma rentabilidade. Então, a minha indicação, olhando esse aporte para esse fluxo de caixa, para essa evolução ao longo dos meses,
que o investidor, que o planejador, que a família, que a pessoa faça o direcionamento para aplicar em alternativas de renda fixa. E por que a renda fixa é a mais interessante nesse momento? Porque é um prazo curto, os feriados são este ano, então a gente não quer perder. A gente quer, no mínimo, ganhar qualquer coisinha a mais, mas eu não quero perder. Porque qualquer classe de risco maior, você pode ter risco de volatilidade, então não é recomendado. Então, primeiro, modalidade para esse recurso poupado ou reservado, ele é aplicação em renda fixa. Tá? Quais são os ativos de renda fixa que podem fazer muito sentido aqui? Título público, Tesouro Selic pode fazer muito sentido. Pode fazer muito sentido aqui os CDBs, né? E aí o CDB, lembrando que o CDB tem cobertura do FGC, você tem uma segurança muito plena, só tem um fator para o CDB e para o Tesouro que são importantes. Dado que você ou a família, a pessoa eles viajam no curto prazo, tem que ter liquidez. Então, uma modalidade de renda fixa, por conta da segurança, uma modalidade que tenha liquidez pela disponibilidade, dado que a pessoa, a família, ela vai ter um fluxo de caixa ali, então tem que resgatar, e é muito melhor ter um dinheiro nessas alternativas que vão render mais do que a poupança e vão trazer segurança, claro, com alguma rentabilidade para as pessoas. Então, poxa, é um prazo curto? Muito bom, coloca lá, é o dinheiro trabalhando a seu favor, é o dinheiro trabalhando a favor das suas férias. E aí, no final, seguinte, talvez essa rentabilidade seja, a gente comentou de alguns itens aqui, né? Seja talvez um refrigerante a mais, um sorvetinho a mais, um chapéu para a criança a mais, e aí são compensações que ajudam bastante nesse plano para as férias. E aí é claro que aqui é uma parte pequena. Uma outra sugestão que eu trago aqui é que a pessoa, a família, tente segregar, isola. Tente isolar, que é importante, porque talvez existam outros investimentos alocados, né? Uma carteira com alguma renda fixa, um fundo de mercado, alguma etapa de ações. Ótimo. Tenta isolar, tenta colocar numa aplicação, talvez aquele CDB específico, porque ele começa a olhar e fala, poxa, esse CDB aqui é o meu CDB de reserva, é o meu CDB de lazer, é o meu CDB de viagem. Então aí o direcionamento vai ser muito mais tático na ótica dos investimentos. Cestas diferentes praticamente assim, né, Ednar? Porque os investimentos eles acabam tendo alguns propósitos. E nessa estrutura, nesse planejamento, né, e aí até uma curiosidade, conta diferente ou apenas investimentos diferentes, produtos diferentes, para não cair no mesmo balaio e você gastar o dinheiro da faculdade das crianças no sorvete? Não, boa. Considerando o planejamento adequado, a gente estima que o planejamento ele tem lá caixinhas, as cestas como você comentou. Então talvez tenha a cesta que é a cesta da reserva de emergência. Aquele recurso o investidor só vai utilizar caso ele tenha alguma fatalidade, alguma urgência, alguma emergência. Então, poxa, fora isso, vai ficar lá. Poxa, Ednar, mas aqui é também um CDB com liquidez. Não, mas o propósito é outro. Aí tem outros propósitos ou outras cestas direcionadas, como por exemplo, a cesta do, poxa, aqui é o recurso para minha aposentadoria, aqui é o recurso para pagar o intercâmbio do meu filho, aqui é o recurso para eu trocar de carro, para eu comprar um presente para a esposa, e assim vai. Então, o trabalho direcionado para cestas, ele dentro de uma carteira de investimentos, ele vai estar dentro de um portfólio. Não recomendo que seja uma outra conta. Pode ser a mesma conta, tá? Pode ser a mesma conta. E aí eu vou trazer até um pouco do portfólio, né? Por exemplo, na Rico, a gente tem um portfólio, quando eu falo CDB, nós temos dezenas de emissores, né? Então eu tenho emissores diferentes. Todos são CDBs, todos têm cobertura FGC, claro, considerando o limite de 250 mil, né? Então a minha sugestão aqui é mantenha na mesma conta, deixa o CDB do banco A como reserva de emergência, que é o adequado, coloca num outro CDB ou um outro emissor para você ter o olhar. Fala, poxa, esse daqui, ó, esse é o recurso que em maio, em outubro, em novembro, eu resgato porque é o que vai pagar o meu bem-estar na praia. Mas ele vai estar segregado dentro da mesma conta. É interessante porque você até falou, né? Dependendo do recurso, dependendo do objetivo, você vai visualizar ali, é um pouquinho a mais, um outro pouquinho a mais. Muitas vezes algumas pessoas acabam ficando desestimuladas até a fazer alguns investimentos, porque quando olham lá no fim das contas, fazem as projeções, falam, pô, mas eu vou deixar o dinheiro tudo parado aqui, vai render X, vai tirar o imposto, porque é um ativo de renda fixa, no fim das contas vai sobrar nada, né? Vai sobrar só um pouquinho a mais. Claro que quando a gente pensa no planejamento financeiro, é sempre melhor ter mais do que menos no dia seguinte, né? Mas você encontra as pessoas
falando assim, puxa, mas você olha no fim das contas, não vai crescer meu dinheiro, desestimula fazer algum tipo de investimento, mesmo que por um propósito nobre e de curto prazo, mas que no fim das contas não renda tanto? Felipe, infelizmente sim. Imagine que se uma pessoa tá andando na rua e ela acha na rua R$5, ela fica numa felicidade imensa. Caramba, encontrei R$5 na rua. Infelizmente, nos investimentos, às vezes ela coloca lá um valor, esse valor depois de um tempo rende os mesmos R$5, só que ele não tem a mesma hesitação. E aí são dois fatores que impactam aqui. São muito mais fatores comportamentais. O primeiro é a necessidade que o investidor tem, que o ser humano tem para ter retornos rápidos. E aí, infelizmente, essa necessidade para ter retornos rápidos faz com que hoje no Brasil você tenha lá um número expressivo de brasileiros que ficam numa jogatina que não é investimento, que são as chamadas bets, né? Por quê? Lá, ou ele ganha o dobro, ou ele perde tudo. É binário. Maravilhoso. Ou seja, a pessoa está disposta a perder tudo numa bet para ter um retorno expressivo. Ou seja, é tudo ou nada. Nos investimentos, não. Essa renda fixa, não. Essa renda fixa, a chance de você perder é zero. Então, esse rendimento que é o rendimento menor, ele tende a ter muito valor, mas ele acaba esbarrando numa questão comportamental. Então, o trabalho que, enquanto planejador, e de fato, o trabalho que a gente faz dentro da Rico, é muito mais um trabalho de orientação, de direcionamento financeiro, de penetração comportamental, porque as pessoas, elas não entendem muitas vezes, né? Poxa, mas esse investimento, ele tem muito risco. A relação risco-retorno, ela existe. Se tem um retorno que ele pode ser, porque não é retorno garantido, né? Ele pode ser maior, você tem um risco que é muito grande, está implícito. Até interessante, eu lembro que eu lembrei de um caso em 2020, na pandemia, eu atuava enquanto assessor de investimentos. Eu tinha essa atividade de fato ali na linha de frente e veio a pandemia. Os mercados ficaram voláteis e tudo caiu. O Tesouro Direto caiu, os fundos multimercados caíram, as ações caíram. Eu lembro de um caso de um cliente, e esse cliente ele tinha um prazo de 1 ano mais ou menos para casar. Em 2019 nós tínhamos uma projeção mais otimista de mercado. E o que ele fez diante da projeção mais otimista? Pegou todo o dinheiro que era o dinheiro para a festa de casamento e colocou em renda variável. E aí geralmente o mês de maio é o mês das noivas. Ele ia casar no mês de maio do ano da pandemia. O que aconteceu? A crise veio em março, por um apetite muito grande que ele tinha por retorno num curto prazo. Efetivamente, antes do casamento, ele teve um resgate, porque ele casou, ele teve um resgate com prejuízo por conta de um erro estratégico. Então, esse apetite é um apetite que ele traduz muito nas pessoas. E como que a gente constrói isso? Eu trabalho com muita cautela, com muita calma, com muito direcionamento, para que as pessoas entendam que a jornada do plano, ela é longuíssimo prazo. É isso, tem que virar a chave, né, Ednar? Tem que virar a chave do comportamento, da mentalidade, e até parafraseando o Warren Buffett, né, o mago lá, fala que ninguém quer ficar rico sozinho. Sozinho não, devagar. Todo mundo quer ficar rico rápido, né? E aí as bets entram nessa jogada e alguns riscos maiores são corridos. Então, não esquece arriscar na bet o dinheiro da viagem, né? Não funciona. Senão você pode acabar ficando em casa assistindo TV. Definitivamente, Felipe. Não só as bets, né? Além das bets, que de fato não são investimentos. Renda variável, ativos que tem um risco maior, não faz sentido. A grande recomendação é, por recurso de curto prazo, joga na zaga, joga na renda fixa, vai no CDB com liquidez, vai no Tesouro Selic, que são ativos que vão trazer muito conforto. E aí no final é aquele sorvetinho que ele vai ter um preço muito maior, muito similar ao achei R$5 na rua. E aí se acha R$5 na rua, toma 2 sorvetes. Boa. Ô Ednar, eu vou para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo de dinheiro aqui, falando estratégias, planejamento para as viagens ao longo dos feriados desse ano de 2025. Continue com a gente.
Estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, batendo um papo com o Ednar Sacramento, planejador financeiro da Rico, sobre planejamento, estruturar as viagens ao longo de 2025 e, claro, os próximos anos também. Me lembro no primeiro bloco, você chegou a comentar que o planejamento tinha que começar a ser feito no ano passado. O planejamento talvez não tenha sido feito no ano passado, mas muita gente carrega as dívidas do ano passado, carrega alguns problemas financeiros do ano passado e tem essa visão, essa vontade de aproveitar o ano, aproveitar a família, aproveitar os feriados ao longo desse ano. E muita gente pode estar percebendo que gastou mais do que planejado, que não tem condições. Como é que faz para recuperar o tempo perdido? Como é que faz para, de repente, dar o pontapé inicial? Ou não vou viajar esse ano, vou colocar a casa em ordem antes de pensar em qualquer coisa? É um pensamento válido ou já está com problema, vamos adequar um planejamento que também contemple algum tipo de diversão, de lazer, de coisa boa nesse ano? Boa, Felipe. Primeiro que, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas têm dívidas. Sim. A gente sabe que, principalmente a faixa dos 30 aos 39 é uma das faixas de brasileiros que são os mais endividados. Tô carregando no seu cenário, né? Tô carregando uma dívida do ano passado. Esse ano tenho 5 feriados. O que eu faço para aproveitar de alguma forma? Aí não tem jeito. Aperte os cintos, feche as torneiras e olhe para frente. Porque se não for assim, não dá para viajar. Eu também comentei aqui nesse bate-papo com você que existem algumas trocas que podem ser feitas, né? Ter dívidas não é o problema. O problema é não ter plano. Uma pessoa sem plano, ela não sai do lugar. Porque quando você está perdido, não adianta ir rápido ou devagar. Então, ter dívidas ok, muito factível. Ter plano, não ter plano é um problema. Então, se você que está escutando a gente tem dívidas e quer viajar esse ano, primeiro fator, dê um passo atrás e faça o seu plano. Vou falar isso. E aí, dentro do plano, quais são as linhas do orçamento, quais são as linhas de projeção, olhando o fluxo de caixa, que devem ter um pouco mais de atenção. A gente paga tanta coisa hoje em dia, a gente nem sabe. Então, vou trazer algumas dicas que nas conversas de planejamento financeiro eu tenho visto com mais recorrência. Então, talvez, muitos planos de assinatura, eles estão sendo pagos e não usados. Será que talvez esse valor que eu estou pagando aqui mensalmente como plano de assinatura, será que ele não compensa fazer uma substituição por uma reserva? E essa reserva pode direcionar para a viagem? Pode ser um caminho, né? Um outro caminho, o peso das despesas variáveis. E quando eu falo de despesas variáveis, as despesas variáveis principalmente com alimentação. Sabemos que, para muitas pessoas, é um enorme prazer sentar no restaurante. Que seja um McDonald's da vida, né? Pede um combo do Big Mac, né? Um top sundae no final. É muito válido. Será que dá pra fazer um McDonald's em casa? Será que o McDonald's em casa ele não vai gerar uma eficiência financeira? Então, estou trazendo aqui 2 exemplos do plano de assinatura e também da alimentação externa, que são 2 exemplos que eles são facilmente mapeados através de um bom controle orçamentário, de um bom controle mensal orçamentário. E aí, o ter dívidas, ele deixa de ser um problema quando? Primeiro você tem a dívida estancada. E o que é a dívida estancada? Ednar, estou devendo no cartão de crédito de dezembro que eu não paguei a fatura do meu Natal, do presente das crianças. Opa, não dá para deixar essa fatura aberta, porque a fatura aberta tem um fator que é o fator bom lá de meia, que ela vai continuar crescendo. Então, estanca essa dívida. Vai lá, negocia, faz um acordo. Poxa, é legal o banco, tô devendo X, cara, posso pagar tanto por mês. Primeiro fator é negociar. A partir do momento que você negociou, você vai ter uma linha de pagamento mensal ou uma linha de despesa no seu orçamento. Esse saving, essa reserva adicional, dessa otimização em outras linhas que eu trouxe como exemplo, a assinatura ou o padrão de consumo externo, quando você estanca a dívida ali mensalmente, ele fica facilmente volumoso. E aí esse volume é o volume que você pode planejar o seu feriado esse ano. Então, basicamente, não é problema não ter dívidas, normal. Muitos brasileiros têm dívidas, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano aqui. A questão é, estanque as dívidas ou feche as torneiras e tenha um orçamento detalhado. E aí, para fechar esse bloco, quando eu digo orçamento bem detalhado, tem que investir de 1 a 2 horas todas as semanas
para olhar o que está entrando, o que está saindo, onde está gastando. Porque se já tem uma dívida anterior e você não tivesse controle, é ruim. Já tem uma dívida anterior e você quer trazer o lazer para o dia a dia, esse é o caminho que facilmente encontra-se uma solução para poder viajar. É claro que eu não sei se a viagem vai ser uma viagem de primeira classe. É claro que eu não sei se a viagem vai ser uma viagem para ficar no rooftop, com aquela piscina de borda infinita, mas eu asseguro que com um planejamento mínimo dá para segurar uma viagem esse ano ainda. E até na questão comportamental que você falou, que precisa virar a chave, que precisa bater muito nessa tecla mesmo da questão comportamental, a questão da recompensa é muito importante, né? Porque você está abrindo mão, de repente, hoje, de um lanche, de uma alimentação em algum lugar, ou de algum lazer mais específico ao longo de qualquer fim de semana, para uma recompensa maior, um feriado, para curtir um momento e tudo mais. Esse ambiente, né, de abrir mão agora para ter uma recompensa lá na frente, também acaba movimentando a expectativa da pessoa e ajudando a criar esse sentimento de união de uma família, no caso, né, pro objetivo, né? Não, com certeza. E aí a recompensa ela tende a ser cada vez maior. Porque, poxa, se a pessoa tem dívidas hoje, organiza o planejamento, o orçamento, e consegue fazer no ano que ela tem dívidas, fazer uma viagem, ótimo. Quando as dívidas se encerrarem, a tendência é que ele continue viajando, só que muda o padrão. Ou seja, talvez hoje a viagem poxa, vamos viajar para casa da vovó, que a gente tem onde ficar, e as crianças vão ter um nível de interação e curtição. Ótimo. Eu particularmente adorava viajar para casa da minha avó, tá? Nas férias. Demais. Por outro lado, se esse rito continuar, o ano que vem talvez seja uma viagem para o Rio de Janeiro, depois uma viagem para Disney, e assim vai. Então, com isso, cria-se o senso de recompensas. E por mais que isso seja muito difícil, por quê? Porque nós somos imediatistas. Fazer um plano de uma viagem para 12 meses, o sabor da viagem, quando você chega lá, ele é muito bom. Ele é muito maior do que alguns prazeres que a gente vive hoje. Por exemplo, aqui, a gente tem a ilusão do prazer do rolar tela, que não é um prazer, né? A gente tem uma alienação. Então, vamos usar nosso tempo a favor, vamos usar nosso tempo para aproveitar a vida, para curtir uma viagem. E, de fato, a gente sabe que tudo bem, esse ano é um atípico, são 5 carnavais, ou são 5 feriados. 5 carnavais. 5 carnavais, praticamente, será maravilhoso, né? Bom demais. Serão 5 feriados, mas o carnaval, ele é contínuo. Você tem todos os anos o feriado do carnaval, que são 4 dias e meio. Então aqui, vou deixar essa provocação de orçamento mensal, de orçamento do lazer, para que as pessoas que nos escutam aqui tenham isso ao longo dos anos, porque a compensação tende a vir muito bem. Viu? Faz o que o Ednardo tá falando, que vai ter Disney. Não importa o preço do dólar, vai ter Disney se você tá vendo o Papo de Dinheiro. Ednardo, a gente tá indo pro fim aqui, né, da nossa conversa, já, claro, agradecendo o seu tempo, agradecendo esse papo incrível aqui que a gente está tendo. Queria só que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, né? Para quem quer aproveitar sem culpa, sem comprometer o futuro, sem comprometer até mesmo as responsabilidades do dia a dia, deixar algo que também talvez a gente não tenha falado aqui, mas deixar um recado para o nosso telespectador ao longo aí desse 2025 na questão do planejamento financeiro. Muito bom. Talvez, e aí a mensagem que ela é a mais importante, talvez nós não tenhamos outros anos com tantos feriados. Mas o planejamento financeiro, seja por lazer, seja para realização de um sonho familiar, seja para viver de renda, seja para qualquer compensação, ele sim faz muito sentido. Então aqui a mensagem principal é: olhem o bolso de vocês. A gente trabalha tanto hoje em dia para ter um salário, para ter uma renda, e a gente não cuida dessa renda. Hoje eu percebo que muitas pessoas, por exemplo, cuidam do corpo, né? Legal, visível, né? Poxa, bacana. É o resultado que ele é material, é muito visual. O bolso não, muitas vezes. Então, o brasileiro na média não tem educação financeira. O brasileiro que tiver uma organização mínima, um acompanhamento mensal mínimo, ele estará muito à frente dos demais e ele estará muito próximo de realizar os próprios sonhos. Então,
planejem-se. Boa, Ednar. Você falou isso, eu achei sensacional, que eu lembrei de uma frase, eu até esqueci de quem falou, ele falou assim, se não planejar financeiramente fosse igual, né, não cuidar do corpo, que você fica ruim com você mesmo, né, se você não se planejar, cai um dente, aí você ia planejar, se cada dívida que você entra cai um dente, certamente ninguém mais ia ser endividado, o pessoal não ia ter nenhum tipo de endividamento. Então, basicamente, planejamento financeiro deveria ser prioridade zero para quem quer ter uma vida melhor, mais próspera, uma vida mais feliz e com mais curtição com a família, com os amigos ao longo dos feriados. Com certeza, meu cara. É isso. Ednar, obrigado, viu? De novo, um prazer recebê-lo aqui no nosso Papo de Dinheiro e portas abertas, volte sempre. Muito obrigado, Felipe, até a próxima. Valeu. Valeu, falei com Ednar Sacramento, planejador financeiro da Rico, trazendo insights importantes, visões muito valiosas aqui para você aproveitar o ano de 2025 de uma forma tranquila, de uma forma leve e curtindo, obviamente, os momentos bons, os feriados e o lazer aí com a sua família. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, nos vemos na próxima semana com mais Papo de Dinheiro. Forte abraço, tchau, tchau!